o grande mistério da origem da vida. Como ela surgiu? Talvez tudo tenha acontecido, como mostrado nos filmes de ficção científica. Gigantes azul-acinzentados chegaram ao planeta e semearam a Terra com as moléculas necessárias. A natureza e o tempo levaram esse processo até sua conclusão lógica. Esse cenário não parece tão fantasioso diante, por exemplo, de conquistas dos biotecnólogos modernos. Apresento a vocês o Xenobot, um organismo programável assustador feito de células vivas. Podemos dizer que é um robô biológico. Ao microscópio, pequenos aglomerados movem-se desordenadamente no líquido da placa de Petri, deslocando-se, se auto-organizando e transportando cargas. Mas se o aglomerado for virado, ele fica parado, como uma tartaruga virada de costas. Eles lembram, pelo comportamento, vermes planos microscópicos ou até pequenos tardígrados, que têm uma estrutura corporal complexa apesar do tamanho diminuto. A semelhança no comportamento não é enganosa, pois os aglomerados são formados só por dois tipos de células, pele e coração de rãs. Primeiro, eles extraíram células-tronco de embriões de rã e as diferenciaram em células do coração, que têm a capacidade de se contrair, e células da pele, que não possuem essa característica. Depois, combinaram esses componentes ativos e passivos, aproveitando a tendência das células de se aderirem. Ao encontrar células isoladas pelo caminho, os aglomerados as reúnem em pequenos montes. Se você cortar o Xenobot ao meio, ele se reconecta, igual ao T-1000 de O Exterminador do Futuro 2. Mas talvez tudo tenha ocorrido sem tecnologia alienígena ou invasão de homenzinhos cinzentos. E se a vida chegou ao terceiro planeta do Sol de outro modo? A teoria de que a vida surgiu na Terra, vinda do espaço, vem sendo desenvolvida com sucesso por muitos cientistas. Por exemplo, uma respeitável equipe científica internacional liderada pelo imunologista australiano Edward Steele, com a participação do astrobiólogo Chandra Wickramasinghe, professor honorário da Universidade de Buckingham e diretor do Centro de Astrobiologia, publicou um artigo de revisão na revista Progress in Biophysics and Molecular Biology, onde apresentou uma análise da hipótese da origem extraterrestre da vida na Terra. Desde a década de 1980, Wickramasinghe, físico, astrônomo e astrobiólogo britânico, observava vestígios de matéria orgânica em cometas, sinais claros de vida microbiana. O cientista acredita que muitas características genéticas não poderiam ter surgido por meio de mutações aleatórias e admite a possibilidade de que cometas que chegaram à Terra continham biomateriais congelados. A prova de sua viabilidade foi o experimento de cientistas suecos que estudaram tardígrados no espaço aberto. As amostras foram divididas em 3 grupos. Um dos grupos, ao chegar à órbita, foi exposto ao vácuo e à radiação cósmica. Outro grupo foi exposto à radiação ultravioleta, A e B, de 280 a 400 nanômetros. O terceiro grupo de animais foi exposto ao espectro completo de radiação ultravioleta, de 116 a 400 nanômetros. Todos os tardígrados estavam em estado de anabiose. Após 10 dias passados no espaço aberto, praticamente todos os organismos estavam desidratados, mas a bordo da nave espacial, os tardígrados retornaram ao estado normal. A maioria dos animais expostos à radiação ultravioleta, com comprimento de onda de 280 a 400 nanômetros, sobreviveu e foi capaz de se reproduzir. Do terceiro grupo, apenas 12 animais sobreviveram. No entanto, os sobreviventes conseguiram gerar descendentes normais, embora sua fertilidade tenha sido menor do que a do grupo de controle que permaneceu na Terra. Este experimento provou que os tardígrados podem existir nas condições do espaço. Foram publicados na revista Geoquímica et Cosmochemica, ACTA, os resultados do estudo de partículas de poeira coletadas pela sonda Stardust da NASA, da superfície do cometa Wild 2. Nessas amostras, cientistas da Universidade do Arizona encontraram minerais que só podem ser formados na presença de água líquida. Aqui vai mais um fato. A análise espectral do cometa Halley revelou a presença de moléculas orgânicas nele. Se acrescentarmos a isso o fato já comprovado de que pode haver água líquida
em cometas, então a viagem para micro-organismos se torna algo nada complicado. Além disso, como mostra o exemplo dos tardígrados, alguns sobrevivem tranquilamente às temperaturas cósmicas e à radiação sem precisar de água. Esses minúsculos animais, conhecidos como tardígrados, lançam um sério desafio ao pensamento tradicional. Suas qualidades resistentes ao espaço estão totalmente de acordo com uma evolução em condições extraterrestres e são incompatíveis com as condições puramente terrestres, tanto as atuais quanto as de 500 milhões de anos atrás. Também existem dados interessantes sobre uma questão que se tornou um dos primeiros memes da humanidade. Existe vida em Marte? Quase meio século atrás, há 45 anos, 2 sondas Viking se tornaram as primeiras naves americanas da Terra a pousarem em Marte. Elas fizeram as primeiras imagens de alta qualidade do planeta, estudaram as características geográficas de Marte e analisaram a composição geológica da atmosfera e da superfície. Mas o mais interessante é que elas também realizaram experimentos em busca de vida microbiana no solo marciano. No geral, esses experimentos de detecção de vida produziram resultados inesperados e contraditórios. Um dos experimentos, chamado Liberação Marcada, mostrou que o solo marciano apresentou resultado positivo para metabolismo, mas nenhum vestígio de material orgânico foi encontrado. Como poderia existir metabolismo sem material orgânico? O protocolo do experimento foi criado por Gilbert Levin. Durante o experimento, ambas as sondas, Viking 1 e Viking 2, coletaram amostras do solo marciano, adicionaram uma gota de solução diluída de nutrientes e então observaram o ar acima do solo, esperando ver sinais de subprodutos metabólicos. Como os nutrientes estavam marcados com carbono 14 radioativo, se houvesse micro-organismos no solo metabolizando esses nutrientes, eles deveriam produzir subprodutos radioativos, como dióxido de carbono ou metano radioativo. Antes do lançamento, o protocolo experimental foi testado em vários tipos de solo terrestre em locais inóspitos para a vida, desde o Vale da Morte até a Antártida. Em todos os casos, os experimentos deram resultado positivo, encontrando vida. Depois, como controle, os cientistas aqueciam as amostras até 160 graus Celsius para matar todas as formas de vida e obtinham o esperado resultado negativo. Para confirmar que o procedimento experimental não daria um falso positivo, os cientistas testaram em solo estéril, que também apresentou resultado negativo. Durante décadas, Gilbert Levin não teve permissão para publicar um artigo científico revisando os resultados daquele antigo experimento, que decidiram considerar como mal sucedido, e só relativamente recentemente foi possível fazer isso. E não só porque a publicação científica de Gilbert Levin e Patricia Stratt foi, segundo os autores, tão revisada que não era mais possível encontrar falhas. A questão também é que, em 2014, o laboratório do rover Curiosity detectou pela primeira vez moléculas orgânicas em Marte. O laboratório SAM encontrou lá, em particular, metano, hidrocarbonetos clorados e outras moléculas orgânicas. Outro achado importante foi feito por cientistas astrobiólogos da Universidade de Cardiff. Eles analisaram fragmentos de um meteorito que caiu no Sri Lanka em 29 de dezembro de 2012. A análise química mostrou uma densidade relativamente baixa do material, além de um alto teor de carbono e substâncias orgânicas. Com microscopia eletrônica, cientistas encontraram, nos fragmentos do meteorito, estruturas arredondadas de cerca de 0,1 micrômetros, 0,1 milímetro, que lembram fósseis de algas. Na superfície das estruturas eram visíveis filamentos que podem ser flagelos dessas algas. Como argumento a favor da origem extraterrestre das estruturas e não de contaminação já na Terra, os cientistas citam sua localização na parte interna dos fragmentos do meteorito e o baixo teor de nitrogênio. E em 2018, foi publicado um relatório de especialistas russos com os resultados do estudo de micróbios encontrados no pó espacial, aderido ao lado externo da janela da Estação Espacial Internacional. Foram identificadas bactérias viáveis, e para explicar como elas chegaram a 400 quilômetros de altitude acima da Terra,
foram consideradas duas versões, um mecanismo hipotético de elevador ionosférico vindo da Terra e, como origem alternativa desses micróbios, o espaço. Existe também outro lado desse processo, afinal, os viajantes espaciais podem não ser apenas tardígrados e algas. Cientistas consideram seriamente vírus como possíveis transportadores de vida no espaço. Por exemplo, há um estudo que sugere que a causa da chamada explosão cambriana, o aumento repentino da biodiversidade, da fauna com esqueleto, cerca de 540 milhões de anos atrás, foi a chegada de genes virais à Terra. Nos fósseis desse período, em um curto espaço de tempo, apareceram representantes de todos os tipos de animais que existem até hoje, incluindo os cordados. A análise da coevolução dos retrovírus e seus hospedeiros anfíbios e peixes mostrou que os vírus surgiram no oceano entre 460 e 550 milhões de anos atrás, no início do Paleozoico. Segundo cálculos de astrônomos, na véspera da explosão cambriana, no final do período Ediacarano, a Terra foi submetida a bombardeios de meteoritos e cometas, relacionados à passagem do Sistema Solar por uma nuvem molecular gigante. Isso acontece com frequência em termos cósmicos, pois o Sol, ao orbitar o centro da galáxia, passa por muitas nuvens moleculares gigantes. Esse é um termo científico bem estabelecido. Só imagine, uma galáxia inteira, ou talvez até todo o grupo de galáxias ao qual pertencemos, pode constituir uma única biosfera conectada, e não apenas um setor espacial do cosmos. O resultado disso, por um lado, são extinções em massa, e por outro, o enriquecimento ativo do pool genético da Terra com genes cósmicos que se incorporam aos genomas terrestres e impulsionam a evolução adiante. E os vírus são candidatos perfeitos para esse tipo de inserção. Eles compõem pelo menos 8% do genoma humano, o que permite concluir que a seleção natural no ser humano e em seus ancestrais ocorreu em parceria com centenas de vírus. A sua viabilidade os torna praticamente invulneráveis. No processo evolutivo, alguns genes virais que se fixaram nos genomas das formas de vida celulares passaram a desempenhar funções importantes para o organismo. Por exemplo, a placenta, esse círculo vermelho à direita, permite tanto aos humanos quanto a esse ratinho começar a vida dentro do ventre da mãe. É possível que esse órgão maravilhoso nunca tivesse surgido, se nossos ancestrais distantes não tivessem contraído, em algum lugar, uma infecção muito estranha. O gene PEG10, necessário para o desenvolvimento da placenta, ao que tudo indica, foi tomado emprestado pelos antigos mamíferos de um elemento genético móvel chamado retrotransposon. O retrotransposon é algo parecido com um vírus simplificado que quase perdeu sua capacidade infecciosa, ou seja, a habilidade de se transferir de um hospedeiro para o genoma de outro, mas ainda consegue se multiplicar dentro das células do hospedeiro e inserir suas cópias no genoma do hospedeiro. Eles geralmente são transmitidos por herança dos pais para os filhos, mas, raramente, ainda é possível se infectar, como ocorre com vírus. Esse não é o único caso desse tipo. A enzima telomerase, responsável pela restauração das extremidades dos cromossomos, que encurtam após cada replicação, descende de um retrotransposon. Aqui está mais um exemplo. O gene ARC é um dos principais responsáveis pelo aprendizado e memória. Esse gene similar a vírus é essencial para armazenar informações de longo prazo no cérebro. A proteína se comporta como um vírus e serve como uma plataforma para a interação dos neurônios. ARC meio que abre uma janela através da qual as memórias se consolidam. E essa janela não pode ser aberta sem esse gene. Um grupo de cientistas, liderado por Jason Shepard, professor associado de neurobiologia da Universidade de Utah, que dedicou mais de 15 anos ao estudo das proteínas, acredita que um retrotransposon, ancestral do retrovírus, entrou no organismo dos mamíferos milhões de anos atrás, o que posteriormente levou ao desenvolvimento da proteína ARC. Um camundongo com o gene ARC desativado não é capaz de aprender, nem de formar memórias de longo prazo. Após achar o queijo no labirinto, no dia seguinte ela esquece como chegar até ele. Mas isso não é tudo. Os vírus não só conseguem se integrar muito bem ao genoma, mas também cooperar, se disfarçar e trocar mensagens entre si. Cientistas do Instituto Weizmann
liderados pelo geneticista e microbiologista Rotem Sorek, divulgaram essa descoberta na revista Nature. Os autores do estudo sugeriram que uma das proteínas serve como meio de comunicação entre os vírus, alterando o comportamento deles. Após 2 anos e meio de experimentos com bactérias Bacillus subtilis, eles identificaram essa substância. Era uma proteína viral liberada pelas bactérias mortas pelos bacteriófagos. Aliás, se você observar como são e o que fazem os bacteriófagos, ou seja, os vírus que infectam células bacterianas, a questão da origem extraterrestre desses mecanismos monstruosos nem parece sequer estar em dúvida. Então, a proteína de comunicação entre os bacteriófagos é um peptídeo viral, composto por 6 aminoácidos, que é produzido quando o fago infecta uma bactéria e sinaliza para outros fagos que o hospedeiro está infectado. Quando o número de peptídeos sinalizadores, e portanto de células infectadas, atinge um nível crítico, todos os vírus, como se recebessem uma ordem, param de se dividir ativamente e ficam em estado latente. Sem essa manobra enganosa, as bactérias poderiam resistir juntas ou morrer, impedindo os vírus de continuar a parasitá-las. Vírus reduzem a vigilância das vítimas, permitindo que se recuperem. O peptídeo que os ajudou a fazer isso foi chamado de Arbitrium. Pesquisas posteriores mostraram que os vírus são capazes de tomar decisões ainda mais complexas. Eles podem se sacrificar durante o ataque à defesa imunológica da célula para garantir o sucesso da segunda ou terceira onda de investida. Eles são capazes de se mover de forma coordenada de célula em vesículas de transporte, trocar material genético, ajudar uns aos outros a se camuflarem do sistema imunológico, cooperar com outras cepas para aproveitar suas vantagens evolutivas. É bem provável que esses exemplos impressionantes sejam só a ponta do iceberg. Até surgiu uma nova área para estudar a vida social dos vírus, a virossociologia. Não se trata de dizer que os vírus possuem consciência, mas conexões sociais, linguagem de comunicação, decisões coletivas, coordenação de ações, ajuda mútua e planejamento podem muito bem ser considerados sinais de vida inteligente. Veja alguns exemplos recentes. Sob a cápsula da famosa esfera com ventosas, há uma curta molécula de RNA, uma cadeia com 29.903 nucleotídeos. Para comparação, no nosso DNA, há mais de 3 bilhões desses nucleotídeos. Uma estrutura bastante simples se compararmos, mas o vírus não precisa ser complexo. O principal é se tornar um componente-chave de um sistema complexo. Os vírus podem ser comparados a piratas da Somália, que com um pequeno barco capturam um enorme petroleiro. Eles não precisam de todo o algoritmo de controle da célula capturada. Basta um código curto que faz todo o sistema operacional da célula trabalhar para ele. Para essa tarefa, o código dele é perfeitamente otimizado. Dentro da célula, o vírus ganha vida exatamente até onde os recursos do sistema permitem. Um sistema simples, ele consegue se dividir e controlar processos metabólicos. Em um sistema complexo, como o organismo humano, ele pode ativar opções adicionais, como atingir um nível de processamento de informações que beira a vida inteligente. Porque, afinal, os vírus precisam se sacrificar, ajudar outros e aprimorar sua comunicação. Se não são seres vivos, qual é o objetivo deles? Por mais estranho que pareça, a resposta está ligada a nós. No fim das contas, o vírus é um gene. A principal tarefa de qualquer gene é se copiar ao máximo para se espalhar no espaço e no tempo. Mas nesse sentido, o vírus se assemelha aos nossos genes, que buscam, acima de tudo, preservar e replicar sua própria informação. Na verdade, a semelhança é ainda maior. Nós mesmos somos um pouco vírus. O organismo humano acumulou cerca de 98 mil elementos retrovirais, herdados de infecções em nossos ancestrais. Atualmente, eles formam de 30 a 50 famílias, que se subdividem em quase 200 grupos e subgrupos. Segundo os cálculos dos geneticistas, o último retrovírus, que conseguiu se tornar parte do nosso DNA, infectou a população humana há cerca de 100 a 150 mil anos atrás. Naquela época, nossos ancestrais enfrentaram uma pandemia. O que os vírus relictos estão fazendo agora? Alguns não se manifestam de forma alguma.
Na verdade, não sabemos dessas manifestações. Outros funcionam muito bem, como vimos. Protegem o embrião humano contra infecções, restauram a replicação dos cromossomos, participam do pensamento e da memória. Mas será que a missão dos vírus é muito mais significativa? Houve um tempo em que se acreditava que as bactérias eram apenas prejudiciais, mas, à medida que o conhecimento foi se acumulando, ficou claro que elas não são apenas úteis, mas em muitos casos, essenciais para a vida. Da mesma forma, talvez em breve parem de demonizar os vírus. Muitas vezes, eles nos trazem doenças e morte. Mas e se o objetivo de sua existência não for destruir a vida, e sim promover uma evolução direcionada? Exercemos influência evolutiva uns sobre os outros, não apenas como fatores ambientais. Nossas células participam diretamente da montagem e modificação dos RNAs virais. E os vírus entram em contato direto com os genes de seus hospedeiros, inserindo seu código genético no organismo deles. Acontece que o vírus é uma das formas de comunicação dos nossos genes com o mundo ao redor. No entanto, é difícil se livrar da ideia de que os vírus, inclusive, podem chegar não só montados em cometas, mas também em uma xícara como essa. Afinal, não é só possível trazer bactérias, vírus e moléculas orgânicas. Também dá para trazer organismos quase prontos. Por exemplo, há uma enorme quantidade de fatos que indicam a origem extraterrestre dos polvos, lulas e outros moluscos cefalópodes superiores. Cérebro maior, sistema nervoso complexo, olhos complexos do tipo câmera, corpos extraordinariamente flexíveis que mudam de forma e cor instantaneamente. Todos esses fatos são muito difíceis de explicar pela evolução progressiva padrão. Basta considerar o fato de que os polvos editam ativamente seu RNA, apesar do extremo conservadorismo do DNA. Na esmagadora maioria dos animais, ocorrem mutações espontâneas no DNA que determinam seu desenvolvimento futuro. No entanto, lulas e polvos são capazes de mudar deliberadamente seu RNA para se adaptarem melhor ao ambiente em que vivem. Essas modificações afetam a produção de proteínas, permitindo que o organismo se adapte melhor às condições existentes sem recorrer a mutações reais no genoma. Já em 2015, os cientistas descobriram que a lula pode editar até 60 RNAs do seu sistema nervoso ao tentar se adaptar melhor às mudanças de temperatura. E recentemente, a análise de milhares de amostras de RNA mostrou que habilidades semelhantes também existem em polvos e chocos, moluscos que vivem principalmente em mares quentes, perto da costa. Mas vale a pena voltar um pouco e fazer a pergunta principal. Mesmo que a biosfera unificada não seja o nosso pequeno planeta nos confins da Via Láctea, mas sim um grupo inteiro de galáxias com bilhões de planetas com vida, onde está a origem? Onde está aquele sistema estelar de onde tudo começou? Como tudo aconteceu de forma tão favorável ali, levando a vida a se espalhar em escala cósmica? Afinal, atualmente existem várias teorias científicas principais sobre a origem da vida, e mais ou menos o dobro disso de teorias não científicas. Isso inclui o caldo primordial e a origem na argila, e não na água, onde o ambiente ideal para o acúmulo e complexificação de moléculas orgânicas complexas é determinado nos minerais argilosos. Isso inclui o surgimento da vida no fundo do oceano, perto das fontes hidrotermais negras, onde a radiação do jovem Sol não alcançou. Isso inclui as protocélulas, a hipótese do RNA e até mesmo o surpreendente endossimbiose. Já no final do século XIX, foi observado que os cloroplastos, organelas da célula vegetal, responsáveis pela fotossíntese, se replicam separadamente da própria célula. Logo surgiu a hipótese de que os cloroplastos são simbiontes, células de bactérias fotossintéticas que foram engolidas pelo hospedeiro e permaneceram ali para sempre. Mais tarde, a hipótese da endossimbiose foi ampliada, incluindo as mitocôndrias, organelas que consomem oxigênio e fornecem energia para todas as nossas células. Hoje em dia, essa hipótese adquiriu o status de uma teoria completa e amplamente comprovada. Basta dizer que as mitocôndrias e os plastídeos possuem seu próprio genoma, mecanismos de divisão mais ou menos independentes da célula, e um sistema próprio de síntese de proteínas.
Na natureza, também foram encontrados outros endosimbiontes que não têm bilhões de anos de evolução conjunta e que estão em um nível de integração celular menos profundo. Por exemplo, algumas amebas não possuem mitocôndrias próprias, mas têm bactérias incorporadas que desempenham esse papel. Existem hipóteses sobre a origem endossimbiótica de outras organelas, incluindo flagelos, cílios e até mesmo o núcleo celular. Podemos analisar essas versões em mais detalhes em próximos episódios. Achariam isso interessante? Curtam e comentem para eu saber. Ativem as notificações para não perder nada. Agradecemos por avaliar o vídeo e pelos comentários dos biólogos evolucionistas e especialistas abaixo do episódio. Até breve!